Hoje é um tempo que Deus vai trazer cura nesse lugar. Amém? Pede o Espírito Santo de Deus por isso. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa igreja. Te agradeço pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te agradeço porque eu sei que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Senhor, eu te agradeço nessa manhã, porque o Senhor é quem conduz todas as coisas e nada acontece por um acaso. Senhor, eu te agradeço e eu peço para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, seja ministrada nesse lugar pelo Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, eu sei que eu sou apenas um vaso, mas o Senhor que é aquele que nos preenche com glória, com honra da parte do Senhor, é quem ministra nesse lugar. Ministra aqui ao coração dos meus irmãos, que cada um aqui está, saia de mãos cheias. Saia de mãos cheias, com cura, salvação, transformação, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nenhuma das pessoas que tiveram um encontro com Jesus saíram de mãos vazias. O cego saiu enxergando. O coxo saiu andando. O morto levantou. Então saia daqui hoje com aquilo que Deus tem para você nesse lugar. Amém? Nós vamos continuar ministrando então sobre algumas experiências espirituais que estão descritas lá no livro de Êxodo. Vocês estão comigo aqui? Amém. Algumas experiências espirituais que ocorreram no livro de Êxodo. Lembre que o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. É como essa luz que está aqui brilhando em mim e está projetando uma sombra atrás de mim. A sombra, ela só mostra o silhuete, só mostra os contornos. Mas tudo que está lá no Antigo Testamento foi cumprido, foi preenchido, foi manifestado através de Cristo Jesus no Novo Testamento. E o livro de Êxodo é um livro maravilhoso. É um livro onde você vai ver experiências espirituais acontecendo, que você pode aplicar na sua vida hoje, na sua caminhada cristã hoje. Nós vimos no culto retrasado, porque o último foi em Margate. Quantos estavam lá comigo? Aleluia, glória a Deus. Nós vimos no culto retrasado que no Egito, Deus enviou salvação para o povo dele. Sabe, você estava no mundo um dia, e Deus te achou, Deus te encontrou, e você conheceu o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, aquele juízo que estava sobre a sua vida, aquela dívida que você tinha impagável, o Senhor Jesus pagou por você, e você, para com Deus agora, pode ter paz. Irmãos, não tem coisa mais preciosa nesse mundo que a paz. Você não pode viver sem paz. E o mundo dá paz, mas ela acaba. A paz de Deus, a paz que vem de Deus, ela te dá plenitude, descanso. Sabe, não tem coisa pior que você levantar de manhã e ficar esperando o mal que vai acontecer. As pessoas que estão lá fora não têm essa paz que você tem. Sabe, você levanta pela manhã, você acorda já esperando bênçãos da parte de Deus. Por quê? Porque você tem paz com Deus. Sabe, através do Cordeiro nós fomos reconciliados. Isso está lá no Egito. A gente vê que através do Cordeiro que foi colocado ali, do sangue que foi passado nos umbrais da porta, não houve juízo sobre o povo de Deus. Você também não está experimentando mais de juízo, porque o Cordeiro de Deus levou o juízo que estava sobre a sua vida. Sabe, continuando então, o próximo momento é o povo saindo do Egito. E no sair do Egito, eles agora estão de frente a um mar. E agora, Moisés pega e fala com Deus, fala: Senhor, e agora? E Deus fala para Moisés: por que você está me perguntando? Fala ao povo que marche. Ou seja, já fiz, vamos. Sabe, a próxima experiência que acontece aqui então, é a experiência do batismo nas águas. Aquele que nasceu de novo, aquele que teve uma experiência com Jesus. O próximo passo da caminhada cristã dele é passar pelo batismo. Batismo nas águas. Quando o povo passa pelo batismo, a Bíblia fala que Faraó vai começar a perseguir esse povo. Mas ao atravessar o Mar Vermelho, o exército de Faraó é engolido ali, e o Faraó mais não pode tocar no povo.
Isso aponta também para Satanás. Nós vimos que Faraó representa quem? Satanás. E a partir do momento que você batiza, o diabo não pode mais interferir e tocar na sua vida. Sabe, você foi selado naquele momento, porque você já determinou a sua escolha, confirmando ela para as pessoas e para o mundo espiritual, que você pertence a Cristo. Só que agora existe mais uma experiência espiritual. A Bíblia fala que a partir desse momento então, uma nuvem ia cobrindo aquela multidão de gente. Uma nuvem ia conduzindo aquela multidão de gente. E eles não iam para onde eles queriam. Eles seguiam a nuvem. E a nuvem fala do Espírito. Você e eu, a partir do momento que nós tivemos uma experiência com o Senhor, nós podemos também ter uma experiência de batismo no Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida e te enche, você pode ser guiado por Ele. A nuvem então aponta para o Espírito Santo, te guiando, te conduzindo. Pastor, mas o Espírito Santo estava levando o povo para o deserto? Sim, o Espírito Santo levou quem para o deserto no Novo Testamento? Alguém lembra? Jesus. Levou o próprio Cristo. A segunda pessoa da Trindade foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus para o deserto. O povo de Israel, o povo de Deus, saindo do Egito, foi conduzido para o deserto. Eu quero que vocês lembrem aqui, a gente já falou disso, deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de sol quente. À noite é lugar de frio. Deserto não é lugar de ter restaurante. Alguém já foi num restaurante no deserto? Ou num parque? Vamos lá no parque lá em Orlando, no deserto. Não. Deserto não é lugar dessas coisas. Mas para o povo de Deus, há suprimento diário. Essas coisas não determinam a caminhada do povo de Deus. Essas coisas, você vai percebendo que na medida da caminhada do povo de Deus, Deus vai enviando provisão. O sol está quente? Eu mando a nuvem. Está frio à noite? Eu mando a tocha de fogo. Está com fome? Tem comida no deserto, plantação? Eu mando o pão que desce do céu. Quer comer carne? Eu mando as cordonizes à tarde, para você fazer um churrasco à tarde. Sabe, você percebe que Deus vai cuidando do povo no deserto. E cada experiência no deserto é uma experiência espiritual que Deus quer nos ensinar. E a próxima experiência, que é onde eu vou me deter nesse dia, essa manhã, é a experiência de Mara. Fala assim comigo, Mara. Alguém conhece alguma mulher que chama Mara? Mara Maravilha, né? É da minha época. Nós percebemos então que a próxima experiência que Deus conduz o povo é a experiência de Mara. E eu queria que a gente lesse o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 22 ao 25. Olha aqui o que está acontecendo aqui agora. E quando a gente for ler, eu te estimulo, assim como o meu irmão Diógenes, a ter um filme na cabeça do que está acontecendo. Ok? Para você entender melhor o que está acontecendo nesse momento. O povo saiu do Egito. Deus livrou o povo ali com milagres, sinais e prodígios. Deus abriu o mar vermelho. Deus enviou a nuvem. E agora eles estão, depois de 3 dias, num lugar chamado Mara. Vamos ler? Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Fala assim comigo, não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou um madeiro. Lançou-a
Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Em umas versões está escrito madeiro, em outras versões está escrito uma árvore. Interessante. Nada está na palavra de Deus por um acaso. Nem uma vírgula, nem um tio está lá por um acaso. E a palavra de Deus, o Senhor diz que nem um tio e nem uma vírgula vai passar, sem que antes se cumpra. E você percebe que a cada experiência dessa, cada momento desse, Deus está nos ensinando um princípio espiritual hoje. O que Deus está querendo falar conosco hoje aqui nessa manhã? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Se você precisar, o Senhor vai curar as águas do seu coração. Sabe, quem conduziu o povo a Mara, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus levou o povo a Mara. Mas ele esperou algo. Ele esperou que o povo tivesse o quê? Sede. Sabe, quando você confia no suprimento do Egito, lembre disso. Você é conduzido por Deus ao final de si mesmo. Lembra que eles saíram do Egito. E eles não saíram de mãos vazias. A primeira coisa que eles passaram a confiar foi a água que eles levaram do Egito. E não sei se vocês lembram, a água do Egito, o que é? Sangue. Sangue fora da veia, o que é? Morte. Eles estavam confiando ainda nessa água que é a provisão que o Egito dá. E Deus esperou acabar a água deles, para levar eles para Mara. Eu acho interessante que Deus ele não ensina só dentro da sala de aula, no curso de maturidade aqui. Né? Ele não ensina só no seminário que você vem aqui estudar. Ele ensina nas circunstâncias. A maior sala de aula de Deus é as circunstâncias que vão acontecer na sua vida. É a maior forma de Deus ensinar, é através das circunstâncias. E o próprio Deus levou o povo a ter sede. E o próprio Deus colocou diante deles água, mas a água era amarga. O que Deus quer ensinar aqui nessa manhã? Sabe, o Senhor quer ensinar algo para nós. E em cada experiência espiritual que você lê no livro de Êxodo, Ele quer nos ensinar um princípio espiritual. Sabe, o processo de transformação de Deus na sua vida, ele ocorre no dia que você teve um encontro com Jesus, entregou a sua vida para Ele. A palavra de Deus diz que o seu espírito foi vivificado, você nasceu de novo. Mas tem uma outra coisa que tem que resolver. Fala assim, agora minha alma. Fala. A sua alma, ela não nasceu de novo imediatamente. Existe um outro processo de salvação acontecendo aqui agora, que é a transformação da sua alma. E você pode perceber que Deus livra o povo do juízo dele lá no Egito. Os liberta de Faraó, os liberta da escravidão e os conduz para o deserto. E no deserto agora Deus vai lidar com a alma deles. Sabe, talvez alguns aqui que estão no deserto, Deus está lidando com a sua alma. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Ele mesmo transforma as águas do seu coração. Ele mesmo cura essas águas. Nós vamos ver daqui a pouco como Deus cura as águas do nosso coração. E interessante, esse povo, ele está comendo comida egípcia ainda. Porque ele saiu do deserto em 3 dias, do Egito só tem 3 dias. E o que Deus está querendo ensinar aqui também? Que Ele quer mudar os costumes, que Ele quer mudar os hábitos, que Ele quer mudar a mentalidade do povo. Aquilo que você come, você é. Aquilo que você come, você é. O povo comia comida egípcia. Ele parecia muito com o egípcio. E Deus agora quer tornar eles cidadãos do céu. Assim como Ele tem tornado vocês. Amém? E o que acontece? Para Deus então revelar os valores dEle, os hábitos do reino, os pensamentos do reino, Ele passa então a levar esse povo a ter experiências em cada parada no deserto. E após então, como eu disse, a experiência do batismo, tanto das águas quanto da nuvem, Deus leva eles à experiência de Mara.
E isso é chamado de plena salvação de Deus. Deus não só te salva no dia que você converte e nasce de novo. A especialidade de Jesus, irmãos, é salvar todo dia. Quantos precisam de provisão todo dia? Não é só financeira não, provisão para a sua alma, provisão na sua família, provisão emocional. Todos os dias. O que você precisa? Jesus, ele é perito em salvação. Essa é a função dele. Não existe nenhum outro que pode salvar como ele. Ele é salvação diária. Sabe, Deus quer te dar essas experiências. A experiência espiritual, então, das águas amargas, lá em Mara. Deus está querendo dizer o seguinte. Irmãos, quando Moisés foi chamado, Deus o chamou de uma sarça. Um negócio retorcido, cheio de espinho, que pegava fogo. E o fogo não consumia aquele negócio. E quando Deus chama Moisés, Moisés dá de frente com a sarça. É como se Deus estivesse falando para ele: Moisés, você é essa sarça aqui. Eu sou o fogo nessa sarça. Eu vou colocar o meu fogo na sua vida e não vou te consumir. Mas você é só essa sarça aqui, retorcida, espinhosa. Mas comigo, na sua vida, nós vamos fazer milagres, sinais e prodígios. Da mesma maneira, agora Deus leva o povo lá para as fontes de Mara e fala para o povo: meu povo, vocês querem avançar? Eu te faço a pergunta essa manhã: você quer avançar na caminhada cristã? Nós temos que passar em Mara. Meu povo, nós chegamos aqui em Mara agora porque essas fontes aqui são vocês. Vocês são essas águas que não dá para ser bebida, porque são águas amargas. E eu deixei acontecer isso tudo para que vocês se enxergassem e vissem que eu posso curar as águas do seu interior. Sabe, talvez você chegou aqui nessa manhã como esse povo que chegou lá de frente de Mara, com as águas amargas dentro de si. Reclama de tudo, fala mal, sabe? Só sai morte da sua boca. Só sai condenação de você. Cheio de justiça própria. E Deus te levou a você mesmo agora. E está falando: eu vou mudar as águas do seu coração. Sabe, é essa experiência que Deus está querendo ensinar em Mara. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aleluia. Sabe, Deus está nos dando uma direção aqui. Sobre todas as coisas que eu devo guardar. Vou fazer um exemplo melhor. Quantos tem cofre em casa? Deixa eu ver aqui os irmãos, quantos tem cofre em casa. Aleluia. Poucos, né? Cofrinho de criança, irmão, vocês não têm lá? Hã? Porquinho, essas coisas. Ontem eu fui no Costco, tinha um cofre lá desse tamanho. Eu fiquei com os irmãos pensando o que o povo guarda num cofre desse tamanho. E aí, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, está dizendo aqui o seguinte: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Você já viu guardar sacola plástica dentro do cofre? Nunca vi isso. Tem que ser muito valoroso aquele material lá. Dinheiro eu já vi, ouro eu já vi. Coisas preciosas, até coisas emocionalmente preciosas para você, você guarda no cofre. Coisas que talvez você investiu tempo e dinheiro, você guarda no cofre. Coisas que têm valor para você, você guarda no cofre. Ou no banco. Hoje o cofre é o banco. Se você tivesse então $1 milhão, aleluia, amém, sozinho. Por isso que é importante falar amém, irmãos. Se você então tivesse $1 milhão,
Aleluia. E tivesse que escolher entre guardar $1 milhão e o seu coração, para Deus o que é mais importante? Se você tivesse uma Ferrari, só quem fala, cadê os irmãos? Aleluia. Dá prejuízo? Não para quem tem 1 milhão, não é prejuízo. Então, olha só, se você tivesse uma Ferrari e tivesse que escolher entre guardar a Ferrari na garagem ou o seu coração, o que você tinha que escolher? Para Deus o coração. Sobre todas as coisas então, o que se deve guardar é o quê? Por que Deus está falando isso? Por que o Senhor está nos dando essa direção? Sobre todas as coisas devemos guardar o coração. Porque o coração é do seu coração, é do meu coração, que flui em águas. Sabe, Deus quer nos ensinar a fluir do nosso interior águas vivas. Sabe, mas essas águas ainda podem estar amargas. Você já conversou com alguém que você saiu de lá mal? Só reclama, só fala mal. Não dá um segundo, ela reclama e fala mal. Pessoas assim, do interior delas, estão fluindo o quê? Águas amargas. Deus quer curar as águas essa manhã. Sabe, casamentos, irmãos, onde só se falam coisas amargas, não duram. Deus não quer que casamentos não durem, Ele quer que eles durem, até que a morte os separe. Sabe, Deus nessa manhã, Ele vai lidar com as águas do nosso coração, amém? Então Deus levou o seu povo para ensiná-los, e colocou em frente deles as águas de Mara. Deus está ensinando o quê? Está ensinando o seguinte, você quer avançar? Você sabe que esse povo aqui, irmãos, o lugar deles não é o deserto não, não era para ser o deserto. O seu lugar e o meu lugar não é para ser o deserto. Deixa eu te contar uma boa nova. Isso é uma boa notícia, irmãos. O lugar que você tem que estar é Canaã. Deserto, só para você entender. E uma das coisas que Deus tem falado muito comigo nesses dias, como pastor dessa igreja: leva o meu povo para Canaã. Eu creio que nós estamos numa caminhada aqui indo em direção a Canaã. Mas tem momentos que nós estamos passando aqui no deserto. Quantos confirmam que estão passando no deserto em alguma área? Aleluia, então nós estamos sozinhos não. O que acontece? Deserto é lugar de provisão diária. Fala assim comigo, provisão diária. Você está lá no deserto, se sentiu fome, você vai comer o quê? Fala comigo, maná. Maná não é só o pão, é qualquer coisa que você precisa naquele dia. Só que é só para aquele dia, se você guardar vai apodrecer. A palavra de Deus diz, lá em Êxodo, que o povo não podia guardar o maná que caía do céu. Eles tinham que comer diariamente. Por quê? Porque é confiar em Deus para o próximo dia. Quantos aqui estão confiando em Deus para o próximo dia? Aleluia. Deus está te levando a confiar nele. Se o povo tivesse sede então, eles tinham que o quê? Esperar a provisão de Deus para tomar água, que não sai da fonte muitas vezes, sai da rocha. Você percebe que o deserto então é lugar de provisão diária. Tudo que você precisa para o seu dia, você está no deserto, é o que você vai receber. Só que quando entra em Canaã, a provisão não é mais diária, o maná para de cair. Agora você vai comer do que você não plantou. Agora você vai morar onde você não edificou. Agora você vai ter provisão para você, para o seu vizinho, para a sua família e para aquele que você nem conhece. É provisão em abundância. Deus está te levando para provisão em abundância. E eu não falo só financeira não. Eu falo dos rios de água viva que vão jorrar do seu coração para a vida eterna em abundância. Amém? Está claro o que é o deserto? Então o deserto é lugar de provisão diária, é só um tempo, é só um período. Hoje aqui para eu poder pregar, eu só vou gastar 40 horas. Mas o deserto eles ficaram 40 anos. 40 horas ninguém fala amém, né? Misericórdia, Jesus. Por que Deus leva o povo? Amém, obrigado. Me senti melhor. Por que Deus leva o povo então para Mara? Irmãos, o que o povo era no Egito? Escravo. Como que você acha que é a vida de um escravo? Boa demais, né? Tem hora para começar, hora para terminar. Escravo tem hora, né, para trabalhar.
Estou com fome, vou almoçar agora. Não, eu vou tomar um lanche, um cafezinho. Cafezinho da tarde. Escravo não tem hora. Escravo trabalha de manhã, do sol raiar ao sol se pôr. Se o faraó permitir. Se o faraó não permitir, você vai até mais tarde. Porque é escravo. E o que acontece? Como que você acha que o povo de Israel era tratado no Egito? Nossa, que povo bom esse aqui comigo. Não, era com chicoteados, chibatadas. Eles apanhavam. E não só eles, os filhos eram maltratados. As esposas eram abusadas. Era uma vida penosa e terrível. Era uma vida dura, amarga. E Deus leva eles para onde agora? Para as fontes amargas. Sabe? Talvez tem momentos na sua vida que você tem passado momentos amargos, que te deixou amargo, que te deixou difícil de relacionar, difícil de lidar, difícil de aproximar. Mas Deus quer mudar isso hoje. Ele tem poder para mudar essas coisas, através do madeiro. Sabe? Talvez hoje aqui temos pessoas dessa maneira, cheias de amargura, de ressentimentos. E nós não devemos jogar pedra nessas pessoas. Nós não devemos apontar o dedo para essas pessoas. Nós devemos amar essas pessoas. Sabe? Deus está fazendo uma pergunta hoje. Você quer avançar? Você quer passar pelo momento de Mara da sua vida? Então nós vamos ter que jogar o madeiro. O madeiro vai fazer com que você pare de murmurar. Vai fazer com que você pare de reclamar. Provocado por quê? Por amargura. Hoje é dia de cura nesse lugar, amém? Sabe, Deus te tira do Egito e o leva para as águas de Mara, para mostrar a sua realidade e para te curar. Tem um nome de Deus que foi revelado nesse momento. Em outro lugar não foi revelado nesse momento. Fala assim comigo: Jeová Rafá, Deus que cura. É a primeira vez que esse nome aparece na Bíblia. E é nesse momento, para mostrar para o povo de Deus que Ele é o Deus que cura. Amém? Aleluia. Vamos abrir então em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Eu tenho 40 horas, irmãos? Deixa eu ver. Eu vou ter que mudar minha pregação aqui. Mais 40 minutos só então? Tá bom. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, e separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A primeira direção que provavelmente o apóstolo Paulo nos dá, a gente não sabe se foi ele que escreveu, vamos saber mais para frente, é que é para nós seguirmos a paz com alguns. É isso que a Bíblia está falando. Irmão, vocês não vão me corrigir, não? Vocês estão aqui no culto, irmãos? É para seguir a paz só com os da família, da sua casa. Ah, não. É para seguir a paz só lá no seu trabalho, com seus colegas de trabalho. É para seguir a paz com quem? Com todos. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual não verá a Deus. Sabe, paz na palavra de Deus significa eirene. Você já viu alguma mulher chamar Irene? A Irene ali. Irene significa o quê? Paz. Paz. Ausência de guerra. Isso é o que significa. Sabe, quando você quer ter uma vida
com ausência de guerra. Eu quero. Quero viver em paz com toda paz, suga a alma. Não é verdade? Então a Bíblia fala mais de relacionamento que você imagina. A Bíblia, ela coloca os relacionamentos como a espinha dorsal da igreja. A Bíblia, ela nos ensina a relacionar com as pessoas. Quantos querem aprender a relacionar? E não dá para relacionar, irmãos, com águas amargas. Assim que você sai do batismo, você tem que aprender a relacionar sem águas amargas. Sabe, Cristo, Ele nos une através do seu Espírito, através dos relacionamentos. Sabe, não tem igreja, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Não existe igreja sem relacionamento. Não existe igreja sem você relacionar. Sem você ter relacionamento com alguém, não existe igreja. Você quer destruir a igreja? Apesar disso ser impossível, porque é o próprio Deus que guarda. Mas se fosse possível, atinja os relacionamentos. Destrua os relacionamentos e você destruirá a igreja. É impossível porque o Espírito Santo preserva. O Espírito Santo livra. O Espírito Santo guarda. Sabe, o diabo, ele quer o tempo todo influenciar os relacionamentos, para que haja destruição nos relacionamentos. Por que as pessoas deixam de estar conectadas numa igreja? Muitas vezes por causa de relacionamento. Por que as pessoas param de avançar na caminhada cristã? Porque ficaram ofendidas com alguém e deixam de avançar. Tudo no que diz respeito à igreja tem a ver com relacionamento. Relacionamento seu com Deus e relacionamento seu com o irmão. Vocês estão comigo, irmãos? Sabe, muitas vezes nós tropeçamos nessa verdade. Tropeçamos nessa verdade com as nossas esposas, com os nossos maridos, com aqueles que nos cercam, nos oram por nós, com aqueles que estão junto conosco na caminhada cristã, com os nossos filhos. Nós tropeçamos nessa verdade. Deixamos de seguir a paz com todos. Sabe, seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qual que é o contrário de paz então? Fala comigo, guerra. Qual que é a consequência da guerra? Amargura. Águas amargas. Em Deuteronômio 29, versículo 18. O próprio Moisés, no livro do Antigo Testamento, fala o seguinte: para que em vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir outros deuses dessa nação, para que entre vós também não haja raiz de veneno amargo. Sabe o que ele compara a amargura, o ressentimento, a falta de perdão? Se eu te falasse que você hoje deixou de seguir a Jesus e foi seguir outro Deus, com D minúsculo, como que você ia ficar? Escandalizado. Que história é essa? Não faço isso não. Mas o próprio Senhor está comparando na palavra dele, que aqueles que têm raiz de amargura em si, são como aqueles idólatras que foram perseguir outros deuses. Está vendo a gravidade? É Deus colocando a gravidade do fato. Por isso eu te digo, no que depender de você, tenha paz com todos. Todos é todos. Todos não é os irmãos só da igreja. Todos é com todo mundo lá fora. Sabe? A raiz de amargura faz com que a gente se afaste de Deus. Faz com que você se esfrie com o Senhor. Por que Deus está ensinando essa lição aqui em Mara? Porque primeiro, Ele pegou o povo para si. E Ele quer que o povo relacione com Ele. Mas não tem como relacionar com ninguém com amargura. Já te perguntei isso aqui hoje. Você já conversou com alguém amargurado? Que relacionamento que você tem com uma pessoa assim? Não tem como. Você tem que ter compaixão dela. Estão comigo, irmãos? Um outro problema que a raiz de amargura faz,
ela contamina. Fala para a pessoa que está ao seu lado, contamina. Vamos aniquilar ela agora, porque ela contamina. A Bíblia está falando dessa raiz de amargura. Se é uma raiz, quer dizer que é profundo. Ela não começa com todo mundo vendo, não. Ela começa lá no fundo, onde só você vê, muitas vezes. Você fica alimentando aquilo. Alimentando aquilo. E aí um dia, um determinado dia, você vai lá e fala bom dia. Que bom dia o quê? Você nunca falou bom dia para mim. Você nunca me cumprimentou. E agora você está falando bom dia? Desculpa. Nem sabia. É a esposa que não fez uma coisa porque não viu. E o marido já está lá chateado. Amargurado. É o irmão que fez uma coisa que você esperava. Que não fez uma coisa que você esperava. E você já está chateado com ele. Ele nem está sabendo. É a raiz de amargura. Ninguém vê, só você vê. Só você tem essa visão. Deus quer lidar com a raiz de amargura. Porque o que acontece, irmãos? A próxima fase da raiz de amargura é aparecer, é crescer. E a Bíblia está falando o seguinte, que quando ela aparece, ela contamina a muitos. Aí é uma próxima etapa, uma próxima fase. Aí o negócio ficou mais grave. Aí é o momento que a igreja divide. Aí é o momento que o irmão abandona a fé. Aí é o momento que o irmão muitas vezes não vem mais no culto. Por quê? Porque já está contaminado. Já viu aquela história? Vou contar para você, porque você é você. Né? E estou com isso no meu coração. Estou com isso no meu coração. Mas está contando para a pessoa errada. Porque o seu problema é com essa pessoa aqui, mas você está falando para aquele. Aí aquele lá que ouviu isso, a raiz de amargura, que agora está crescendo, e está contaminando a muitos. Hora que vê o irmão Josiel, porque nós estamos falando dele, do Josiel, ok? Josiel é terrível. Sabe, ele é um irmão que, misericórdia. Você nunca nem conversou com o Josiel, mas não interessa, ele é terrível. Aí você vai conversar com o Josiel agora, aliás, você nem vai conversar, porque você não quer nem olhar na cara dele agora. E aí você fala, ele vem e fala para você, bom dia, irmão. Ele está lá na recepção, né? Recebendo os irmãos, fala, bom dia, irmão. Você fecha a cara e nem cumprimenta ele. Por causa da raiz de amargura. Sabe, isso acontece na vida da igreja, acontece no seu casamento, na sua família, com seus filhos. Você já foi filho, não já? Você nunca ficou amargurado na sua vida? Com seus pais? Sabe? Deus quer mudar essas águas hoje. Sabe, Ele quer transformar o seu coração. A raiz de amargura, ela é como uma erva daninha plantada no meio da lavoura. A lavoura, para ela crescer, ela precisa de vida, nutrientes no solo. Mas se a erva daninha, ao estar lá na raiz, e ela cresce, ela vai tampar a semente da lavoura. Vai tirar o sol dela. Vai matar aos poucos, como um veneno. A amargura na vida do homem é como um veneno. Você quer fazer a sua justiça própria contra aquela pessoa que te ofendeu. E diariamente, você toma um veneno para você mesmo. Enquanto a pessoa está lá, vivendo. Sabe? Deus quer restaurar hoje aqui. Amizades, relacionamentos, casamentos, relações de pais com filhos, relações de filhos com os pais. Deus quer restaurar hoje aqui. Deus quer restaurar isso hoje. E como foi, pastor, que Ele restaurou essas coisas? A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 25, que a forma que Deus usou para restaurar as águas e tornar elas doces. Fala assim comigo, doce. Já conversou com alguém doce? É gostoso, não é? Nossa, é muito bom conversar com alguém assim. Dá vontade de continuar conversando. Mas alguém amargo, meu pai. Bom dia por quê? Mas com alguém doce,
bom dia, o Senhor te abençoe, te guarde, né? Que você possa ter uma experiência com Deus. É tão bom ouvir essas coisas, não é não, irmãos? Melhor ainda, segundo a palavra de Deus, é fazer. Amém? Sabe, o que o Senhor quis ensinar aqui como princípio espiritual? Lance o madeiro. Sabe, Deus está levando o seu povo a ter contato agora com as águas que passaram pelo madeiro. O que é o madeiro na palavra de Deus? Fala assim comigo, a cruz. Madeiro é a cruz. Sem cruz, você não pode mudar as circunstâncias. Sem cruz, você não pode transformar as águas amargas em águas doces. Sabe, tomar a cruz, como Jesus fez. Você sabia que no dia que Jesus foi crucificado, mais 2 pessoas foram crucificadas com ele? E a Bíblia representa essas 2 pessoas como ladrões. Pela graça de Deus, um deles foi salvo. Mas aquele caminho que Jesus percorreu carregando a cruz, eu não sei se vocês lembram, esses 2 ladrões também percorreram carregando a cruz deles. Como que você acha que estava Jesus ao carregar a cruz? A palavra de Deus diz que ele estava como ovelha muda, calado. A cruz, quando você for tomar ela, calado. Mas e os ladrões? Como que você acha que eles estavam? Não, aqui em Jerusalém tem um monte de ladrão, mas só eu que estou sendo crucificado. É igual o Lula lá, né? Um monte de político ladrão, corrupto aqui, e aí por causa dessa fazendinha aqui, dessa chácara, né? Irmãos, como você tem que tomar a cruz? Calado. Sabe, é assim que você começa a aplicar o madeiro nas águas. Sabe, tomar a cruz fala de não fazer a sua vontade. Jesus teve vontade de morrer na cruz, irmãos? Pai, está difícil demais. Eu vim aqui nessa terra por causa desse povo, Josiel aqui, mas está difícil demais. Porque eu amo Ele demais, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Eu vim aqui nessa terra, vou ter que tomar essa cruz por causa desse pastor que está pregando aí, mas está difícil demais. Pai, mas não seja feita a minha vontade, faz a sua. A cruz, muitas vezes, sempre, na verdade, é a vontade de Deus. Talvez a cruz para você é ficar calado. Talvez a cruz para você é falar. A cruz é a vontade de Deus. Sabe, o Senhor quer te ensinar esse princípio nessa manhã. Quer te ensinar a perdoar através da cruz. Sabe por quê? Você não pode dar aquilo que você não recebeu. Você sabia disso? Você não pode dar nada que você não tenha recebido. Como que você pode dar $1 milhão se você não tem? É possível? Não. A não ser que você tenha nas suas mãos, você pode dar. Como que você pode perdoar se você não foi perdoado? Impossível. Você poderia pagar o preço que Jesus pagou por você naquela cruz? Jamais. Mas o próprio Senhor veio, tomou o seu lugar e o meu lugar e pagou o nosso preço. Agora você foi perdoado. Agora você pode perdoar também. E aí Pedro chegou em Jesus e perguntou o seguinte: Senhor, e só um detalhe, cá entre nós, isso aqui é só uma coisa nossa, tá? Quem estava morando na casa de Pedro era a sogra dele. É verdade. A sogra dele estava morando na casa dele. Você pode ver que Jesus chega lá para curar a sogra, na casa dele. A sogra dele estava com febre, Jesus vai lá e põe as mãos e cura ela, mas estava lá na casa dele. E aí certa vez Jesus, irmãos, Pedro tinha fé para crer que pessoas podiam ressuscitar. Pedro tinha fé, na época, enquanto andava com Jesus, para ver os leprosos sendo curados, os enfermos curados, o cego vendo. Ele andava com Jesus e via. E aí ele chegou lá diante de Jesus e falou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Por que ele perguntou isso? Não sei, estou suspeitando da sogra, tá? Isso é coisa minha.
Minha sogra é uma bênção. Mas eu estou suspeitando da sogra. Quantas vezes se deve perdoar? 7. E aí Jesus virou para ele e falou: 70 vezes 7. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Senhor, aumenta a minha fé. Ele tinha fé para ver o povo curado, mas não tinha fé para perdoar. Por quê? Perdão é uma decisão. Perdão não é sentimento, não é emoção, é uma decisão. Sabe, quantos querem perdoar hoje? Quantos querem mudar as águas? Aleluia. Então tomar a cruz fala de dar a outra face. Tomar a cruz fala de andar a segunda milha. Tomar a cruz fala de emprestar a capa e dar também a túnica. Tomar a cruz fala da obra que Jesus fez no meu lugar e no seu lugar. Sabe, nessa manhã, quero que façamos um extermínio, fala assim comigo, extermínio de ervas daninhas nesse lugar. Sabe, raiz de amargura, agora, em nome de Jesus, não vai crescer, não vai avançar, vai secar até a raiz. Sabe, precisamos aprender a cobrar menos das pessoas e cobrar mais de si. Sabe, a gente precisa aprender a amar mais as pessoas e tratar com mais misericórdia, porque se você conhece você mesmo, você vai tratar os outros com misericórdia. Porque se você acha você justo demais, eu tenho pena de você. Porque o que está escrito lá em Hebreus, no final, por favor, projeta lá no final de Hebreus. Sabe, o que está escrito lá? Próximo versículo. Versículo 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por um simples... Não é essa parte não. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Hebreus 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Como que você pode se privar da graça de Deus? Olha aqui para mim. Isso aqui é muito importante para a sua vida cristã. Como que você pode se privar da graça de Deus? O que é graça, pastor? Graça é favor imerecido. Você não compra, você não obtém por justo preço. Você não pode pagar. Graça é a bênção de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida que você não pode comprar e nem pagar. É a salvação que você recebeu de graça. Opa, de graça, mas teve um preço. Alguém pagou. Tinha conta lá e alguém pagou. Mas foi de graça para você. Se você se privar, se você anular a graça de Deus na sua vida, você está perdido, meu irmão. Você está perdido. Deus te livre dessas coisas. Sabe como que você se priva da graça de Deus? Alimentando as ervas daninhas no seu coração, de ervas amargas. Libera as pessoas, libera perdão, libera as pessoas, deixa de ser amargo. Para que você experimente com abundância, diariamente, da graça de Deus. Nós estamos indo para Canaã. Lá em Canaã não tem espaço para essas coisas. Vocês estão comigo, irmãos? Vamos ficar de pé? Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Cadê o pessoal do louvor? Sabe, Tiago capítulo 1, versículo 19. Olha só o que diz. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar e lento. Fala assim comigo, lento. Quando você lembrar de lento, lembra da tartaruga. Lento para irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça de Deus. Em outras palavras, você não pode ficar ofendido pensando que você vai resolver o problema do seu jeito. Nós não estamos aqui para resolver problema nenhum do nosso jeito.
Nós estamos aqui para andar segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é para você. E é para mim. Sabe, precisamos aprender a parar de encontrar culpados. Toda vez que você quer encontrar um culpado, você está exercendo a sua própria justiça. Temos que aprender a receber aquilo que Deus tem nos dado. Temos que aprender a liberar aquilo que também Deus tem nos dado. Sabe? Você só pode dar aquilo que você recebeu. Feche seus olhos então. Quero que você invista um tempo agora diante de Deus. Se o seu coração tem águas amargas nessa manhã, quero te pedir para que você fale isso para o Senhor agora. Começa a liberar as pessoas que te deixaram amargos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã nós pedimos ao Senhor para que o Senhor libere uma unção nova sobre as nossas cabeças, para que o madeiro, que é a cruz, seja aplicado nos relacionamentos nessa manhã. Amém. Que a cruz de Cristo, que santifica-nos, e nos traz paz, seja aplicado nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos, Espírito Santo de Deus, no trabalho, nos estudos, Espírito Santo, nos relacionamentos das células, nos relacionamentos da igreja. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha trazendo graça sobre a vida dos meus irmãos essa manhã, e tudo aquilo que tem impedido a graça de Deus de fluir na vida deles, seja removido agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, ainda de olhos fechados, Mateus capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus diz o seguinte: assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali mesmo, diante do altar, não entrega ela, e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Amém. Interessante aqui é que não é aquele que fez a coisa errada que Deus está falando para reconciliar, para ter iniciativa, mas é aquele que está ofendido que Deus está falando: vai logo, reconcilia com ele. É aquele que sofreu o prejuízo e o dano que Deus está falando: vai logo, libera a vida dele, perdoa ele primeiro, aí você volta aqui e devolve a sua oferta. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, nessa manhã ela possa cortar, ela possa separar aquilo que não pertence do Senhor, aquilo que não provém do Senhor. E eu oro pelos meus irmãos, para que eles experimentem do Senhor nessa semana, para que eles experimentem de Cristo nessa semana, para que eles experimentem da cruz de Cristo nessa semana, que eles sejam ministrados por essa palavra no decorrer dessa semana, e através da decisão de amar, da decisão de andar a segunda milha, da decisão de experimentar da cruz, para que as águas se tornem doce, Pai, eles possam expressar a Cristo aonde quer que forem, pelo poder do nome de Jesus Cristo.